Hello, povo do Brasil e de todos os lugares de fala portuguesa. Como é que estamos todos? Muito bem. Ó, tem um negocinho caminhando aqui, ó. Olha aqui, eu viro, fica para de cá. Vamos ver se eu tiro isso aqui, porque vai me perturbar. Ixi, não vai tirar, não. Não, ficou pior. Vamos que vamos continuar aqui com essa bolinha brilhando aqui no meu óculos, vai quanto é lugar, ela vai ficar viajando aí. Vocês estão bem? Todo mundo em paz? Agora está na ponta do meu nariz. Eita, vai me perturbar esse negócio. Isso não tinha acontecido antes, gente. Que é isso? Ah, o que está havendo hoje? Que eu tenho essa bolinha aqui rolando aqui, olha aqui. Mas, gente, como é que estamos? Hoje eu vi uma notícia meio esquisita aí no Brasil, mas o que no Brasil não está esquisito ultimamente, né, gente? Meu Deus do céu. Sabe, a coisa no Brasil é assim, é surreal, gente. É uma coisa assim que você não tem explicação. As coisas que acontecem no Brasil é assim, chega ao ponto do absurdo. Ai, meu Deus. O que vai fazer, né, gente? É o que nós temos para agora, né? Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Gente, se os nossos parentes, nossos pais estivessem vivos, eles iam ficar assim, eles não iriam acreditar, gente, no que está acontecendo. É muito estranho. Mas vamos lá. Estamos estudando o livro de Isaías. Estamos nos aprofundando, né, versículo por versículo aqui, para entender melhor o coração e a mente, a realidade do profeta na época que ele viveu há quase 3.000 anos atrás. E é incrível que a gente percebe que nada mudou, né, gente? Dá para perceber? A única coisa que mudou na Terra foi a tecnologia, mas o homem em si continuou o mesmo. Talvez até um pouquinho pior. Vamos lá. Capítulo 27 do livro do profeta Isaías. É uma profecia a respeito de Jerusalém, a respeito de Israel. Vamos lá. Vamos ver em que situação essa profecia se encaixa, se ela já cumpriu, se ainda está a cumprir, se ainda vai ser no futuro, se é uma escatologia. Então vamos lá. Livramento de Israel. Naquele dia, já começou com naquele dia. Já começou no futuro. Não começou ali naquele momento. A primeira frase já começou no futuro. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua espada e sua grande e forte espada o Leviantã, a serpente veloz, e o Leviantã, a serpente deslizante, e matará o dragão que está no mar. Ele não está falando aqui de bicho, viu? Ele está falando aqui de reinados. Naquele dia, quer dizer, não é nos dias do profeta. Não era com relação à Síria. Não era com relação aos caldeus, que era Nabucodonosor. É naquele dia. Quem será que é hoje a serpente veloz? Quem será que é hoje a serpente deslizante? E o dragão que está no mar? Tem duas serpentes, uma
que é veloz e a outra que é deslizante. E tem um dragão. São países. São países. O único país que eu reconheceria aqui que tem um símbolo de dragão é a China, né? Agora, serpente veloz, o Senhor castigará com a sua espada, a sua grande e forte espada, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente deslizante. E matará o dragão que está no mar. Quem foi o primeiro país que construiu navios e começou a invadir as Américas? A serpente veloz e a serpente deslizante. Pode ser países europeus? Estados Unidos? Estados Unidos é a águia, né, gente? Ele não tem nenhum símbolo de serpente. Nada que lembra serpente. Quem lembra serpentes são países que têm o símbolo regente deles de aquela cobra que come a outra. Pode também ser a Índia. Naquele dia de novo, naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. Cantai a seu respeito. Eu, o Senhor, aguardo. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. Cantai a seu respeito. Eu, o Senhor, aguardo. E a cada momento arrego. De noite e de dia eu aguardo, para que ninguém lhe faça dano. Essa profecia é bem escatológica. Os países hoje que têm os vinhos mais famosos do mundo, quais são? Itália, França. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. A França é mais o vinho branco, gente. A Itália é mais o vinho tinto. Cantai a seu respeito. Eu, o Senhor, aguardo. A cada momento arrego. De noite e de dia eu guardo para que ninguém lhe faça dano. Não há indignação em mim. Quem me dera sarças e espinheiros diante de mim na guerra, eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Aqui ele já vai para um momento em que essa situação está acontecendo, destruindo alguns países e protegendo um outro. E ele fala que nesse meio da guerra, se esses países com quem ele está guerrando fosse sarça e espinhos, ele simplesmente tocaria fogo e acabaria com tudo, né? Era isso, era fácil, mas não é. Não há indignação em mim.
Quem me dera sarças e espinhos diante de mim na guerra, eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Aquele que se coloca sob a minha proteção, que faça paz comigo. Aquele que se coloca sob a minha proteção. Eita. O que aconteceu aqui? Ah, não. Não é nada, não. Aquele que se coloca sob a minha proteção, que faça paz comigo. Quer dizer, aquele que confia no Senhor, que faça paz com Ele. Aceitando aquilo que está acontecendo com submissão, com paz de coração. Aquilo que eu falei ontem, né, gente? Ficar naquele level, sempre aquele level, nem para cima e nem para baixo. Nem para cima nem para baixo. Ficar ali naquela confiança no Cordeiro. É isso que ele está dizendo. Aquele que se coloca sob a minha proteção, que faça paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá e brotará Israel, e encherão de frutos a face do mundo. Isso aqui eu posso dizer que está se cumprindo agora. De novo no futuro. Dias virão. Naquela época, Israel estava sob pressão. Naquela época estava a Síria dominando. Depois viria os caldeus com Nabucodonosor. Então, eles seriam espalhados. Mas depois de uns 400 anos, eles seriam espalhados de novo, como foi? Pela Itália. Olha lá, ó. É o Senhor aguarda a cada momento arrego? Pode ser que seja a Itália, haverá uma vinha de vinho tinto. Porque depois ela veio e a vara de correção aí foi muito maior, porque ali, naquele momento em que Roma veio destruir Israel, a destruição de Israel era por todo o pecado, pela maldade com que eles trataram o Messias também. Então, dias virão, mesmo que depois de toda essa destruição, de toda essa catástrofe, dias virão em que Jacó lançará raízes. Jacó. Ele não falou Isaac, ele falou Jacó. Se ele tivesse falado Isaac, ele estaria incluindo Jacó e Esaú. Mas como ele falou Jacó, ele está incluindo as 12 tribos de Israel. Essas coisinhas, elas têm que ser esmiuçadas, entendidas, para que não haja confusão, né? Então ele disse aqui, dias virão em que Jacó lançará raízes. Quer dizer, ele foi cortado, foi dizimado, né? Mas ele lançará raízes novamente, e florescerá e brotará Israel. E encherão de fruto a face do mundo. Ele não falou que vai brotar Judá. Ele falou vai brotar Israel. Não haverá só Judá mais. O Senhor está dizendo aqui que naquele dias virão em que Jacó lançará raízes, as 12 tribos juntas, e florescerá e brotará Israel, e não o reino de Judá, e não só o reino de Israel. Os dois juntos vão brotar. E encherão de frutos a face do mundo. Não só lá em Israel, mas a face do mundo. Feriu ele como feriu aos que o feriram? Matou ele assim como matou aos que por ele foram mortos? Isso significa guerra, gente. Israel vai ferir quem feriu ele, vai matar quem matou ele.
guerra. Com medida contendeste com ela quando a rejeitaste. Ele atirou com seu vento forte no tempo do vento leste. Ele está dizendo que com medida certa, Hashem, Deus, contendeu com Israel, tá? Rejeitou Israel, mas com medida. Não foi sem medida, não foi assim, ao léu. Ele, com medida, ele rejeitou Israel. Ele atirou com seu vento forte. E foi o que aconteceu, né, gente? No ano 70, quando Roma invadiu, destruiu, espalhou todo mundo. Parecia uma ventania quando leva folha para quanto é lado. Foi o que aconteceu com Israel naquela época. No tempo do vento leste. No tempo do vento leste, tá vendo? Eu falei de vento aqui. Por isso se espiará a iniquidade de Jacó. E este será todo o fruto da remoção do seu pecado. Por isso se espiará a iniquidade de Jacó. E este será todo o fruto da remoção do seu pecado. O pecado de Jacó, o maior pecado de Jacó, foi a rejeição dos profetas que Deus enviou. Gente, 99% dos profetas que Deus enviou, inclusive Isaías, foram mortos. E foi aquilo que Jesus falou quando, antes dele ser rejeitado e crucificado, ele disse que Jerusalém havia matado todos os profetas que ele havia enviado e que agora eles estavam a ponto de cometer mais um. E ele até disse, não é perfeito, não é cabível que um profeta morra fora de Jerusalém. Então, por isso, pela destruição que houve, pela invasão, pela destruição do templo, por isso se espiará a iniquidade de Jacó. E esse será todo o fruto da remoção do seu pecado. Quando o Senhor fizer a todas as pedras do altar como pedras de cal, reduzidas a pedaços. Os postes ídolos e os altares do incenso não poderão ficar em pé. Desculpa, gente, eu me emocionar assim, mas é porque isso se cumpriu, gente, ao pé da letra. Estudando Isaías dessa forma, a gente vê como é que tudo foi cumprindo assim, ó, pedacinho por pedacinho. Por isso se espiará a iniquidade de Jacó. E esse será todo o fruto da remoção do seu pecado. O que é? O que é que será o fruto da remoção do seu pecado? Quando o Senhor fizer a todas as pedras do altar como pedras de cal, reduzidas a pedaços. Os postes ídolos e os altares do incenso não poderão ficar em pé. Foi o que aconteceu com o templo de Jerusalém. Não ficou pedra sobre pedra. Jesus profetizou isso. A cidade fortificada está solitária, uma habitação rejeitada e abandonada como um deserto. Ali pastam os bezerros e ali se deitam e devoram os seus ramos. Quando seus ramos se secam,
são quebrados, e as mulheres vêm e os acendem. Este povo não é povo de entendimento, por isso aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhes mostrará nenhum favor. Tem uma história de um rabi. Depois da destruição do templo, no ano 70, eles fugiram, muitos deles fugiram para Galiléia, lá para cima, para Galiléia. Talvez muitos se esconderam até em Nazaré, um lugar que de lá não sairia nada bom. Lembra que eles falaram isso? De Nazaré pode acontecer que venha, pode acontecer alguma coisa boa vindo da Galiléia, principalmente de Nazaré, que era uma currutelinha desse tamanhozinho que tinha o quê? 50 famílias? Se tivesse. E a família de José era uma delas. Era uma currutela, gente, tinha 2 ruas. Mas foi para onde muitos dos rabis de Jerusalém, que viviam na abastança e na arrogância, foram se refugiar. E um deles, uns 100 anos depois, ele foi lá, né, para ver a destruição, para ver o local, e aí ele chegou lá, e os discípulos desse rabi, todo mundo chorando, e o rabi começou a rir. Porque por lá estava passando, ele viu passando alguns veados e algumas raposas. Aí todo mundo falou assim: mas Rabi, por que você está rindo? É uma destruição. O tempo aqui só tem pedra caída. Não tem nada, não ficou nada em pé. Só aquele muro que tem lá hoje, né? E lá daquele muro, eles estavam em cima, não estavam embaixo onde a gente fica, porque ainda não existia, ainda não tinha Islã, né? Não tinha, Maomé ainda nem tinha nascido. E lá de cima ele estava rindo. Aí ele falou assim: gente, como é que eu não vou rir? Eu estou vendo aqui na minha frente o cumprimento das profecias de Isaías. Olha aqui, tudo destruído, não tem pedra sobre pedra. Olha aí as raposinhas caminhando no templo, onde era o templo. Como é que eu não vou rir? Porque eu sei que da mesma forma que as profecias de Isaías se cumpriram até agora, o resto vai se cumprir. Porque eu sei, ele dizia isso, porque eu sei, aqui dentro de mim eu sei que Yahvé, que Hashem vai trazer os nossos filhos de volta. Eu não sei quando, mas se isso cumpriu, se as raposinhas estão aqui, não tem pedra sobre pedra, é porque o resto também vai se cumprir. E é essa a nossa esperança também. Quando seus ramos se secam, são quebrados e as mulheres vêm e os acendem. Este povo não é povo de entendimento, porque quem ficou lá na terra, gente, foi os pobres, aqueles que não valiam nada, foi os que ficaram na terra. Por isso, aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe mostrará nenhum favor. Naquele dia, o Senhor debulhará seu trigo desde as correntes do rio até o ribeiro do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta. Os que andavam perdidos pela terra da Síria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Vendo por que o Rabi lá estava rindo? Porque ele sabia, ele conhecia a profecia do capítulo 27. E ele sabia que no final, esse pedacinho também vai se cumprir.
Naquele dia, olha, futuro, é o que está acontecendo agora em Israel. Era um futuro, gente, 2.500 anos depois. E 2.000 anos depois que esse rabi esteve lá naquele lugar. Naquele dia o Senhor debulhará o seu trigo desde as correntes do rio até o ribeiro do Egito, o que significa que, que Israel vai conseguir ter todo o território novamente. O rio, ele fala que é o Rio Jordão. Desde o Rio Jordão, que agora não está todo na mão de Israel, porque tem o tal do Estado palestino lá em cima, né? A Cisjordânia. Toda a Cisjordânia hoje pertencia ao território de Israel e hoje não é mais. Mas o que ele está dizendo aqui é que desde o rio até o ribeiro do Egito, quer dizer, desde o rio, descendo lá para o sul até o Egito, será de Israel. E vós, ó filhos de Israel, sereis escolhidos um a um. Naquele dia futuro, se tocará uma grande trombeta. Os que andavam perdidos pela terra da Síria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Ai, Jesus. Eu devia estar rindo como... Eu devia estar rindo, não chorando, né? Como o Rabi. Que Deus o tenha. Que Deus o tenha. Porque ele entendeu esse capítulo 27 de Isaías. Gente, olha o privilégio que nós estamos tendo de estudar uma coisa que já foi estudada. Tem 2.000 anos que esse livro é estudado. E nós estamos estudando ele aqui em 2023. Final de 2023, nós estamos estudando esse mesmo capítulo que foi estudado há 2.000 anos atrás. É incrível, né? E vendo o cumprimento da profecia. Porque o nosso amado Rabi, que subiu ali nos destroços do Templo de Jerusalém, ele só pôde contemplar o cumprimento até ali. Mas nós estamos tendo o privilégio de contemplar o cumprimento da outra parte que ele não foi capaz de contemplar. Ele, na esperança do coração dele, ele sabia que iria acontecer. Agora, cabe a nós, na nossa esperança do coração, nessa esperança que nós temos, de acreditar e de confiar de que o restante também há de se cumprir. E vocês sabem muito bem qual é o restante. Nós vamos continuar estudando aqui e vocês vão ver. Tem muita coisa ainda do profeta Isaías para se cumprir. Isso aqui está se cumprindo, mas ainda não se cumpriu totalmente, porque até hoje Israel só está tendo um pedacinho de terra. Ela não recebeu toda a herança dela. Essa parte ainda tem que se cumprir. O que está se cumprindo agora é que eles estão voltando um a um. E que já estão louvando lá no templo, lá no lugar do templo, lá embaixo. Não é no lugar do templo. O lugar do templo está sendo ocupado pela mesquita. Isso ainda não se cumpriu. O monte ainda está na mão do inimigo. Ainda não está na mão de Israel. E essa religião é uma religião que veio do capiroto. Que veio do capiroto. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? E nos dê esperança de continuarmos esse caminho. Bom, gente, foi um estudo muito profundo, né?
Muita coisa ainda tá para acontecer nesse capítulo. Vamos pensar, e vocês também podem me dizer quem que vocês acham que é as tais dos leviatãs e o tal do dragão, né? A serpente veloz, a serpente deslizante e o dragão que está no mar. E também qual o país que naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai e cantai a seu respeito. Eu, o Senhor, aguardo, e a cada momento arrego. De noite e de dia eu aguardo, para que ninguém lhe faça dano. Será que era a Itália? Então, vocês podem também me dizer quem que vocês pensam que pode ser essas criaturas na nossa realidade de hoje. Fiquem com Deus, tenham um bom final de dia. Aí no Brasil ainda está cedo, aqui já são 5 horas da tarde, já estamos na noite. Tem um avião passando ali em cima. Para onde será que ele vai, né? Estou olhando aqui na minha porta de vidro e pensando, tem um avião passando ali, para onde será que ele está indo? Ele está indo para o lado do sul. Pode ser que ele esteja saindo daqui para o lado do sul, sudoeste que está indo. Pode ser Estados Unidos, né? Ou um país ali da América Latina. Então tá, fiquem com Deus, tenham um bom final de dia. Tchau.